Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Raquel, Cássia, Beatriz. Por favor, me falem se vocês estão ouvindo bem, porque eu tô sem o fone. Mas para a oração da meia-noite eu já vou estar com fone. Deixa eu ver se eu tô perdendo aqui. Beatriz, bem-vinda. Cássia, bem-vinda. Raquel, Carlos, Jaque, Oneide, Betão, Leoval Almeida, Mambete, Cássia, Escola, Fabiana Balé, beleza. Beatriz tá dando para me ouvir bem, Nath tá dando para me ouvir bem, Gina. Me digam se vocês estão me ouvindo. O som está bom? Beleza. Imagem também tá boa? Tá dando para me ver legal? Importante mais, acho que é mais importante vocês me ouvirem. Betão, foi tudo bem. Isabelle, muito bem-vinda. Ruth, bem-vinda. Ok, então tá. Gente, é o seguinte. Ok, tá dando pra ouvir bem. Então tá ótimo, então tá bem. É o seguinte, pessoal. Essa live de hoje, ela tem um propósito seguinte. Depois que eu gravei sexta-feira aquele vídeo sobre as profecias de Daniel, onde eu trato das 2.300 tardes e manhãs, eu menciono naquele vídeo que eu tenho alguns vídeos na playlist de Daniel que tratam sobre a lei da dupla referência. E aí esses vídeos, são 5 vídeos que tem lá na playlist do profeta Daniel, e eles têm um parênteses no final dele, uma sigla, LD, em maiúsculo, tá lá entre parênteses, em 5 vídeos na minha playlist do profeta Daniel. E LD é a indicação para a lei da dupla referência. Betão, Ciene, Neia, Liliane, Iudenia Freitas, Eliane. Tem alguns nomes que eu não sei falar, gente. Cristiane, bem-vindos. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Então, como eu estava dizendo, a live de hoje tem por tema a lei da dupla referência. Na sexta-feira, eu gravei um vídeo sobre as 2.300 tardes e manhãs, sobre como interpretar a profecia. E lá eu cito a lei da dupla referência e faço menção a esses vídeos anteriores. Aí, um irmão me mandou a mensagem dizendo que não estava encontrando o vídeo, eu coloquei essas siglas lá para ele ver. Então, outros irmãos também acabaram sendo chamados a atenção para isso. Paz, Cristiane, bem-vinda. Cienin, bem-vinda também. Cá Figueira, bem-vinda. Então alguns irmãos acabaram sendo chamados a atenção para este tema. Assistiram lá e se interessaram muito. Então eu falei que hoje, em algum horário, eu ia gravar uma live sobre a lei da dupla referência, a fazer parte daquela playlist do profeta Daniel, se bem que eu tenho uma outra playlist lá no canal, A Hora da Escatologia no YouTube, com o tema Beatriz Bretas, bem-vinda, com o tema como interpretar o Apocalipse. Então ela nos será muito útil, tá? Beleza? Agora, o que é essa lei da dupla referência? Eu separei essa live então para fazer alguma exposição bíblica do tema e demonstrar para vocês. Por quê? Por que a lei da dupla referência é importante? Aqui no meu livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que você pode adquirir no site da Amazon, logo na introdução, irmãos, eu começo a tratar do tema como interpretar a profecia. Como interpretar a profecia. E na página 3, eu menciono a lei da dupla referência e dou um exemplo de lei da dupla referência baseado no Salmo 25, que é aquele salmo bonito que a gente gosta de cantar e de falar. Abram-se, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Então, na página 3 aqui, e ao longo da introdução do meu livro, Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, que você pode adquirir no site da Amazon. Os irmãos estão falando para mim que o livro está entregando de um dia para o outro. Então, no livro, na página 3 e na introdução, eu vou tratar a lei da dupla referência. Mas não de forma tão aprofundada, porque não é o foco do livro. O foco deste livro é falar do Apocalipse como esperança, e não como alguma coisa de terror, mas sim como de esperança. Agora, o segundo livro, que ainda é o projeto, por enquanto ele não saiu do projeto, por enquanto ele é só um projeto, mas o segundo livro vai tratar sobre a lei da dupla referência de forma mais aprofundada. Então vocês que estão aqui assistindo a live de hoje estão sabendo também em avant première. Esse nosso livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo acabou de ser lançado, porque ele foi lançado em 2022, mas eu
2022, nós ainda estamos em 2021. Esse livro foi lançado no ano de 2020 e eu já estou trabalhando no projeto do segundo livro sobre como interpretar a profecia. Então você que quer ler, o capítulo de introdução é sobre como interpretar a profecia, tá? Página 3, introdução ali, eu vou discutir isso a partir do Salmo 25, vai ser bem bacana. Você que ainda não tem o livro, adquira, para você poder ler isso e muito mais, tendo como foco o Apocalipse como esperança. E você que já tem, vai lá dar uma lida depois que acabar a live, que vai ser bem legal, tá? Então você adquire esse livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, Rodrigo Oliveira, e você vai estar me abençoando muito. É a mesma foto aqui do canal. Então tá, vamos lá? A lei da dupla referência é tão importante que quando a gente se apropria dela, quando nós começamos, o pastor Evandro está falando, deve ser muito interessante essa lei da dupla. Interessantíssima, pastor, interessantíssima. Simone, bem-vinda. O meu vai chegar até quinta-feira, disse Dione, beleza? E quem está comprando o livro, irmãos, posta nos stories e me marca, tá? Que vai ser legal. Tem no Kindle também, tá? A Carla tá falando, tem mesmo, tem no Kindle. Tem essa versão impressa, mas quem gosta dele no Kindle tem também. Pode ver lá pelo site da Amazon. Vai na Amazon, digita Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que você vai ter a versão e-book e a versão impressa. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Eu queria começar fazendo a leitura de Oséias. Aí eu vou fazer algumas leituras bíblicas, vou comentar algumas coisas, de repente eu abro espaço para pergunta, mas eu estou, para esta live, eu estou sem fone e estou com pouquíssima bateria. E para vocês que não sabem aqui ainda, todos os dias à meia-noite, nós fazemos aqui ao vivo o clamor da meia-noite. Nós já estamos no clamor de número 121. Essa noite será o clamor de número 121, orando pelos enfermos, orando pelos problemas de relacionamento, orando pelas finanças do povo. E nós vamos clamar pelo Brasil, né, irmãos? Então já são 121 noites que nós estamos orando e clamando. Então essa, por enquanto, vai ser por aqui. E eu não disponho de muita bateria para poder fazê-lo. Então é o seguinte, ó, o Júlio, meu amigo, chegando aqui, a Carla também. Luna, alguns nomes eu não sei falar. Alguns nomes não sei falar. Renato, bem-vindo. Então tá. Oséias 11:1. Presta atenção, gente. Oséias 11:1. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. O profeta Oséias é um profeta de extrema importância. Ele falou muito sobre a tribulação, falou sobre o final dos tempos. É de lá que sai aquela canção bacana demais do Bálsamo de Gileade. Coisa linda, coisa muito profunda. Então é o seguinte, o profeta diz assim. Boa noite, Rosana. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Irmãos, o profeta Oséias, ele vai discutir o tempo inteiro aqui a nação de Israel, o seu papel na história, na profecia. Amém, Luciane, Deus abençoe. Portela, Deus abençoe. Então o profeta Oséias vai discutir o papel da nação de Israel ao longo da história e da profecia. Duda, bem-vinda. Então veja você, ninguém tem dúvida de que o profeta Oséias está falando da nação de Israel, gente. Se você continuar lendo aqui, você vai ver ele falando da nação de Israel na história, na profecia. Porém, o evangelista Mateus recorre a esse texto para fazer uma hermenêutica, para fazer uma exegese, para fazer uma interpretação do que estava acontecendo na vida do Messias. Então nós lemos Oséias 1. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho. Ele está dizendo da nação que existia ainda, a escrava do Egito, e que ainda não era uma nação constituída, mas que viria a ser. Né? Ninguém tem dúvida que o profeta Oséias estava falando daquilo. Mas agora vamos dar uma olhadinha em Mateus 2,15. Mateus 2,15 diz assim, do nascimento de Jesus e tal. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta que disse, do Egito chamei meu filho. Quando Mateus escreve isso e interpreta essa passagem, ele recorre ao profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1, para poder interpretar que aquela profecia, que quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho, se aplicava a Israel, mas também se aplicava a Jesus. Então a lei, e nós vamos ver agora ao longo dessa live, a lei da dupla referência consiste no fato de que quando o profeta disse algo, ele tratou de uma profecia que dizia para o seu tempo e também dizia para o tempo futuro. Por isso que a carta dirigida às 7 igrejas, que são o conteúdo do Apocalipse, são de uma extrema importância, tinha uma mensagem original, imediata, de arrependimento, de juízo, de conversão,
para aquelas 7 igrejas literais, mas não se cumpriu na fase daquelas 7 igrejas literais. Olha que interessante. Era uma profecia a se cumprir no nosso tempo e daqui para frente, mas foi dada a eles naquela época, porque a profecia, gente, ela tem um papel imediato e local para o tempo do profeta, mas ela tem sempre um cumprimento futuro. Daí usar expressões como lei da dupla referência, cumprimento parentético, cumprimento perto e outro distante. Olha, o pastor Evandro está dizendo que já entendeu e nós, olha que maravilha, glória a Deus por isso. E a gente ainda nem explorou os outros textos bíblicos, né? Então vamos lá, porque eu quero mostrar mais coisas para vocês. Vamos dar um pulinho lá no Apocalipse 17? Para nós entendermos isso. E aí, por favor, vocês vão... Ô, Simone, minha amiga, foi minha aluna, agora professora, pastora, parceira de lives aí, legal. Simone, boa noite. Irmãos, enquanto eu vou desenvolvendo o tema, vocês me ajudem dando os feedbacks aqui nos comentários para vocês verem se está dando para entender, né? E essa live de hoje, além dela ficar salva aqui no Instagram, ela vai fazer parte da minha playlist lá no YouTube, no canal A Hora da Escatologia, de uma playlist que tem por título Como Interpretar o Apocalipse. Beleza, pessoal? Então vamos para a Bíblia. Apocalipse 17, do 1 ao 3. Apocalipse capítulo 17, do 1 ao 3 diz assim: Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Presta atenção agora. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Opa, beleza. Então, o João agora vê uma besta, uma mulher assentada sobre uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mas como entender isso tudo? Meu Deus, o Apocalipse é tão miraculoso, o Apocalipse é tão cheio de símbolos, como é que nós vamos entender essa coisa? A Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é uma das regras principais da hermenêutica, e é sobre esses assuntos que o meu segundo livro, que ainda está em fase de... Nós ainda estamos escrevendo, ainda estamos trabalhando nele, né? O primeiro livro, você sabe, foi lançado em 2020, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Na introdução eu trato do tema Lei da Dupla Referência, a partir do Salmo 25. Mas não é o foco desse livro, vai ser o foco do segundo. O foco desse livro é mostrar o Apocalipse como esperança. Ok. Isso, a Silvânia está perguntando se o meu livro é pela Amazon. Exatamente. Olha, não tem outro canal nesse momento, infelizmente, Silvânia. É o seguinte, irmãos, eu não disponho de recursos financeiros para poder fazer um lançamento desse livro de uma outra maneira. Então, por enquanto, os irmãos só vão encontrar ele mesmo no site da Amazon, na versão e-book e na versão impressa. Algumas vantagens de estar lançando desse jeito pela Amazon por exemplo, eu não tenho dinheiro para mídia. Então a mídia é feita pela Amazon, a compra é feita por lá. Alguns lugares do Brasil os irmãos estão dizendo que recebe de um dia para o outro. Uma irmã que comprou na Amazon Europa, na Holanda, ela comprou na sexta e entregou no sábado. Então entrega muito rápido. Aí através deles tem a versão e-book. Então acaba que nesse momento é sim a melhor opção, tá? Então nós entendemos aqui no Apocalipse que a mulher está assentada sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E a gente fica sem entender isso. No meu próximo livro, eu vou trabalhar justamente esse tema, que é como interpretar a profecia e que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, nós vamos em qual autor para nós aprendermos a interpretar o Apocalipse? Não, vamos continuar no João. Olha, vamos ler o versículo 9, 15 e 16 para interpretar. Rogério, meu amigo, bem-vindo. Para poder interpretar essa mulher montada na besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, para a gente entender o que é isso. Olha, meus amigos queridos aqui de Afonso, meus amigos queridos lá do Ministério Pleno Louvor Church, Silvia. Então, beleza. Essa mulher é a religião apóstata da grande tribulação, mas nós não estamos preocupados com a mulher nesse momento. Nós estamos preocupados com o simbolismo sobre o qual ela está assentada. Vamos lá. Capítulo 17 ainda, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Então a lei da dupla referência, além do exemplo que eu já dei na introdução desse vídeo, além de dar essa... Então, irmãos, eu vou ir desenvolvendo o tema, fiquem tranquilos, é só ficar ligado aqui. Então é o seguinte,
Vejam vocês, eu estou explicando passo a passo. O versículo 9, ele diz que as 7 cabeças, ainda não cheguei nos chifres, irmãos, eu estou nas cabeças ainda, não tem como falar do chifre antes das cabeças. Então as 7 cabeças são 7 montes. Ok, então nós já descobrimos que as 7 cabeças da besta, que nós acabamos de ler numa profecia dificílima de interpretar, num primeiro momento, numa leitura superficial, que essas 7 cabeças, é óbvio que de algum modo nós assumimos que elas são figuradas. Mas agora, ao longo do capítulo, o próprio João nos informa que a cabeça representa monte. Irmãos, ainda não estamos falando do chifre, ainda estamos falando das cabeças. Então, é claro que o sinal é figurado, mas as cabeças dizem, pelo próprio João, no versículo 9, que são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Isso nos dá uma ideia, para ajudar a interpretar a profecia, passo a passo, a lei da dupla referência, nos dá uma localização geográfica. Por isso que alguns irmãos apontam para a capital da Turquia, outros irmãos acabam apontando para o Vaticano. Então existem interpretações possíveis a partir dessa informação geográfica. Mas o anjo que está trazendo essa revelação para o João, ele continua trazendo essa revelação, mas ele acrescenta alguma coisa às 7 cabeças. Ele diz no versículo 9 que são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Então essa grande cidade, essa grande religião está assentada sobre 7 montes. Mas ele diz, são também 7 reis. Então, a exemplo do que eu já falei no início da live de hoje, a lei da dupla referência consiste em que ela tem um significado temporal e um significado fora do tempo. Então ele está dizendo de um significado geográfico, que ela está assentada sobre 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes, mas são também 7 reis. Isso nós lemos, acabamos de ler aqui no versículo 9. Percebe, irmãos? Por isso que não dá para nós trabalharmos a escatologia, uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Não se interpreta... Ei, Giovana, muito bem-vinda, minha filha. Tudo bem? Leandro, Soldado, Rodrigo, Xará, que está aqui também, bem-vindos. Da família Bonaldo. Saudações, meu amigo. Meu Xará é da família Bonaldo, em São Paulo. Que coisa bacana. Sirlene, bem-vinda. Leandro, que legal. É seu primo, Giovana? Depois você me deixa saber. Então é o seguinte, irmãos. Estão prestando atenção? Está dando para entender? Nós já fizemos a introdução com alguns versículos. Agora nós adiantamos e fomos para o Apocalipse. Então as 7 cabeças da besta são 7 montes, mas são também 7 reis. Então ela tem indica uma localização geográfica e também aponta para 7 reis. Não, o falso profeta não é o 8º rei, não é esse o foco aqui neste momento. Isso eu falo em outro vídeo. Eu tenho uma playlist lá no canal, A Hora da Escatologia, sobre o anticristo e o falso profeta, com 7 vídeos mais ou menos, onde eu explico o anticristo e o falso profeta. A nossa aula de hoje, deixa eu fixar aqui o comentário. A nossa aula de hoje é a lei da dupla referência. Espera aí. A lei da dupla referência na profecia. Na profecia. Beleza. Agora, fixar comentário. Então tá aqui o título, gente. O título da nossa live de hoje, da nossa videoaula de hoje, é a lei da dupla referência na profecia. Então peço aos irmãos que continuem atentos aqui ao tema, a lei da dupla referência. Então o próprio versículo 9, ele é temporal e atemporal, porque ele indica para nós, ele está dizendo que essa mulher está sentada sobre 7 montes, não é? E que esses 7 montes são também 7 reis. Nesse momento nós não estamos preocupados em identificar qual deles que é o anticristo, de onde que veio o anticristo, quem é o falso profeta. Na live de hoje nós não estamos preocupados com isso. Mas você que perguntou, ou outras pessoas que estejam interessadas, eu tenho uma playlist no canal A Hora da Escatologia no YouTube com o tema O Anticristo e o Falso Profeta. Lá tem 7 vídeos, ou mais um pouquinho, agora eu não lembro, detalhando isso, sempre assim, fazendo exposições bíblicas. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos lá. E a gente continua. Versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Bem, porque aquela prostituta está assentada sobre muitas águas, montada, nós acabamos de ler isso, não foi? Nós acabamos de ler isso no versículo 2, no versículo 3, no versículo 1, a meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, versículo 1. Então ela está sobre muitas águas, mas ela monta uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. O versículo 9 explicou para nós
que é uma dupla referência, porque as 7 cabeças são 7 montes, dando localização geográfica, mas são também 7 reis. E aí as águas sobre a qual ela está sentada, nós estamos interpretando pela própria Bíblia, irmãos. Isso, Giovana está pedindo aí, sigam as playlists dele, pessoal. Muito bem, Giovana, muito bem. Então tá. O versículo 15 diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Logo, o João está nos ensinando que pela profecia bíblica, na profecia bíblica, não é que toda vez que aparecer água na água é água, abriu o mar lá para o povo de Israel passar. Era mar. Agora, na profecia bíblica, águas representam, está escrito no versículo 15, representam povos, multidões, nações e línguas. Percebe? Está dando para os irmãos entenderem a dupla referência? E o versículo 16, que aí os irmãos estavam falando do chifre, né? O versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem um seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que cumpram as palavras de Deus. Né? Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, o próprio João está explicando as figuras, irmãos. Nós temos que atentar para o texto. Por isso que eu tenho, na hora de falar sobre interpretar a Bíblia, interpretar a profecia bíblica, interpretar a escatologia, eu sempre falo o seguinte: irmão, você não precisa ficar refém pensando que você vai seguir uma lógica humana, uma lógica filosófica, um sofisma. Não, fica com a Bíblia, irmão. Vá sempre sinceramente para o texto, deixando o texto falar o que o texto quer falar. O nome disso é exegese. Essa é uma das questões abordadas no meu próximo livro. Exegese é extrair do texto o que o texto quer dizer. Ao contrário disso, exegese é quando eu começo a leitura de um texto, irmãos, mas eu já começo a leitura daquele texto querendo dizer para o texto o que ele é. E não é assim, irmãos. A interpretação ela é justamente a resposta do diálogo com o texto. É isso que é a interpretação. Eu começo a ler, eu começo a fazer perguntas para o texto, e com base nas perguntas que o texto vai me respondendo, vai ocorrendo a interpretação. Em sala de aula, quando eu estou ministrando a disciplina de escatologia ou de hermenêutica, eu sempre chamo atenção para uma palavrinha que eu brinco com os irmãos, que é oika. Mas a oika, na verdade, não é uma palavra, né? Ela quer dizer observação, interpretação, correlação e aplicação. Então eu observo, começo a interpretar, começo a correlacionar as passagens para depois fazer a sua aplicação. Até aqui tudo bem, irmãos? Até aqui tudo beleza? Legal? Agora vamos dar uma olhadinha em Ezequiel, um texto que assim que o pessoal mexe muito, fala-se sobre esse texto, mas costuma-se não entrar nesse texto, tamanha a complexidade do texto. Mas eu vou te ajudar. Né? Eu estou estudando o tema há 20 anos, por causa desses 20 anos de estudo nasceu o meu livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que é o meu filho. Quem tem esse livro aí, tiver com ele nas mãos agora, está com o meu filho nos braços. Ai, Jesus. A meretriz é uma referência ao ecumenismo apostatado da grande tribulação, a religião ecumênica da grande tribulação. Vamos lá, pessoal. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 ao 19. Vamos continuar observando a lei da dupla referência. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma... Deixa eu botar só o relógio aqui, gente, peraí. Aí, beleza. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe... Irmãos, então levanta uma lamentação contra quem? Contra um homem, contra uma pessoa, contra um rei, o rei de Tiro. Lembrando que na introdução do livro eu trato a lei da dupla referência no livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Para quem que a profecia está falando? Para um homem, gente, para uma pessoa, o rei de Tiro, né? Vamos lá. Então, aí os irmãos estão falando aqui, por exemplo, sobre falso profeta, sobre anticristo, sobre quem é essa mulher, e levantando possibilidades. São hipóteses teológicas. No estudo teológico, a gente chama isso de conjectura teológica, né? São aquelas interpretações possíveis. Firmeza? Vamos continuar. Assim diz o Senhor Deus. Presta atenção agora, irmãos. Presta atenção agora na lei da dupla referência, que esse é um dos textos mais ricos em dupla referência. Presta atenção e me acompanha. Ok, beleza, Portela? Firme. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem,
levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Vai prestando atenção. Agora, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Espera aí. Irmãos, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 ao versículo 19. Tá, irmãos? Mas deixa o texto falar, irmãos. Ainda que Deus levanta o profeta Ezequiel para anunciar uma palavra de juízo contra o rei de Tiro, como é que pode essa expressão da profecia estar se referindo somente a um homem comum, o rei de uma grande nação, ainda que seja um rei poderoso e tal? É isso aí, a Fran está entendendo. Olha, ela está dizendo, a lei da dupla referência significa que um versículo pode falar duas coisas. Perfeitamente. É assim que a gente lê a Bíblia, assim que a gente estuda a profecia. Porque a lei da dupla referência consiste em dizer que a profecia bíblica obedece essa lei, tendo um cumprimento parentético, um cumprimento perto e outro distante, um cumprimento temporal e um cumprimento atemporal. Ok. Aleluia. A Silva está dizendo, é muito estudo para aprender. Jesus Cristo, todos os dias eu peço sabedoria para aprender. Então, isso a gente não faz assim. Presta atenção agora, irmãos. Isso a gente não faz assim, ó. Ou abracadabra. Isso não existe. Isso não existe. Vamos falar aqui uma palavra mágica, abracadabra, e o conhecimento vai entrar na minha mente. Vamos estalar o dedo e o conhecimento vai entrar na minha mente. Pastor, pega o pendrive aí, enfia na minha nuca para eu saber. Isso não existe. Para poder chegar aqui na live de hoje, para dar essa aula ou fazer essa live sobre a lei da dupla referência, eu estudei 21 anos. Aí depois que eu estava estudando 6 anos, eu fiz o seminário, estudei teologia e fui chamado para ser professor. E aí eu comecei a dar aula de escatologia em 2005. Nós estamos em 2021, então estão indo para 16 anos que eu leciono o tema. Então eu não comecei a falar ontem, eu não cheguei aqui ontem. Então às vezes a gente olha isso e pensa assim, meu pai do céu, né? Agora, o que eu fiz para te ajudar? Ao longo desse tempo todo eu fui gravando vídeos. Eu tenho 500 vídeos gravados no YouTube. Peguei esses vídeos, organizei eles por tema e criei playlists. As playlists nada mais são do que séries de vídeos, seriados. Então todos os vídeos que eu falo do arrebatamento, botei numa playlist chamada Arrebatamento. Todos os vídeos que eu falo sobre as profecias de Daniel, eu criei uma playlist chamada série Profecias de Daniel. Tudo que eu falo sobre como interpretar a profecia e o Apocalipse faz parte da playlist do Apocalipse. Está dando para os irmãos entenderem? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Maravilha! Então, com o tempo, os irmãos vão ir se dedicando e vão aprendendo. Agora, presta atenção na lei da dupla referência no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 ao 19. Pastor, você mudou alguma vez sua linha de pensamento teológico? Então, quando eu comecei a estudar no seminário, eu já estava lá dentro, tinha um professor muito fera, que ele era pós-tribulacionista. Então, conversando com alguns irmãos, a pessoa falou, não, aquele cara chique lá é pós, irmão, tem que ser pós, porque tem que ser pós. E aí eu fui estudar. E aí os irmãos falaram assim, esse negócio de pré-tribulacionismo, esse negócio de acreditar no arrebatamento antes da tribulação, isso é coisa de pentecostal que não estuda. Chique, acadêmico, culto é ser pós. Eu falei, então eu quero ser pós. Então eu quero ser pós, ué. E aí eu estava disposto a virar pós, porque a gente vinha de tradição pré-tribulacionista. Mas a gente ouvia sempre falar as mesmas coisas. A gente não tinha realmente estudado profundamente e havia muito ataque de alguns irmãos pós algumas, acho que a irmã está perguntando se eu falo dessas doutrinas no livro. Falo. No meu livro, Escatologia e Esperança para Nosso Tempo, eu falo sobre as linhas de interpretação do Apocalipse, tá? Eu falo sobre isso lá. Então eu comecei a estudar o tema. Porém, quanto mais eu fui estudando o tema, mais segurança eu fui tendo para o pré-tribulacionismo, por exemplo, porque não existe um só texto na Bíblia que ensine um arrebatamento após a tribulação. Deixando isso de lado e voltando para a lei da dupla referência, vamos continuar, e agora vocês de casa vão me dizer se essa passagem está falando realmente só do rei de Tiro. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura.
Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, irmãos. Como é que isso pode estar se referindo ao rei de Tiro? No brilho das pedras andavas. No brilho das pedras andavas. A Isabelle já entendeu. A Isabelle já entendeu que apesar do profeta Ezequiel ter sido levantado para fazer uma repreensão ao rei de Tiro, Deus estava usando essas palavras para revelar através do profeta Ezequiel uma verdade eterna a respeito do querubim que havia caído. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, irmãos, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Irmãos amados, opa, a Silva, eu não sei seu nome direito, mas eu estou vendo você falar aqui, Silva, vou comprar esse livro. No estado do Amapá tem. Então, nas livrarias talvez não tenha, mas você entra no site da Amazon, digita Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, Rodrigo Oliveira, e você consegue comprar tanto na versão impressa como na versão e-book. Compra esse livro, abençoa meu ministério, e o tanto de conhecimento que tem aqui vai abrir seus olhos, vai despertar sua vida no nome de Jesus. Agora me acompanha, gente. Então, nós já sabemos que Deus levantou o profeta Ezequiel para poder proferir uma palavra de juízo contra o orgulho e a soberba do rei de Tiro. No processo do desenvolvimento de entregar a profecia, ele o faz comparando a sua altivez, a altivez e o orgulho do rei de Tiro, com a altivez e o orgulho do querubim ungido. Porque o texto vai falar por si, irmãos. Não é possível que o rei de Tiro estivesse no Éden, jardim de Deus, estivesse no Monte Santo de Deus, andasse no meio dessas pedras preciosas, o ônix, essas pedras preciosas todas que são mencionadas. Não é possível que esse rei estivesse no Éden, jardim de Deus, que era todo coberto por essas pedras preciosas, e que andasse no meio dessas pedras afogueadas. Tá dando para os irmãos entenderem? A Débora disse que acabou de achar no Kindle. Compra aí, Débora, vai ser bênção. E me marca nos stories, tira a foto aí no seu tablet, eu não sei qual é o seu aparelho que você usa, e na hora que você baixar ele aí, você, por favor, já printa e me marca nos stories, por favor. Irmãos, tá dando para os irmãos entenderem? Tá dando para os irmãos entenderem o que é a lei da dupla referência? E vocês querem, por exemplo, um outro exemplo de lei da dupla referência, e vocês vão ficar pasmados, na minha opinião, como que a Bíblia está lotada de lei da dupla referência. Por exemplo, mais um exemplo, né? Salmo 22. O Salmo 22, do versículo 1 ao 18, o Davi está contando de uma sua batalha. O Davi está contando do momento que Saul está lhe perseguindo, mas Jesus na cruz repete as palavras do Salmo 22, tanto que não tem nenhum teólogo, intérprete, hermeneuta ou exegeta que discorde de que o Salmo 22 se cumpre sobre Jesus na cruz, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, o Salmo 22, do versículo 1 ao 18, se cumpre exatamente sobre Jesus na cruz. Mas era também uma narrativa sobre o que estava passando Davi quando da fuga. Então está percebendo como que os escritores da Bíblia, os seus 40 escritores, o Espírito Santo os tomou e usou as suas vidas, as suas batalhas, os seus momentos, trazendo profecias e realidade a respeito do Messias. Quando a gente termina de ler do versículo 18 ao 31, nós vamos observar que aquilo tudo se cumpriu sobre Jesus e que Deus, na verdade, não havia abandonado, mas que estava caindo sobre Cristo na cruz a ira de Deus sobre ele. Tá dando para os irmãos entenderem? Aí, um salmo que eu uso para trabalhar aqui a introdução do meu livro,
na hora que eu vou discutir na introdução do livro a lei da dupla referência, como interpretar a profecia, o título, na verdade, eu uso, por exemplo, o Salmo 25, né? Aqui na lei da dupla referência, na hora de interpretar a profecia, eu uso justamente o Salmo 24, na verdade, não é o 25. Eu uso o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Nós adoramos cantar essas canções, né? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Forte essa palavra, né, irmãos? O Salmo 24 é outra lei da dupla referência, porque ela fala dos sacerdotes carregando a arca quando estavam vindo para entrar. E eles faziam essa expressão como uma senha contra a senha. Abram-se, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. O vigia de lá perguntava: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Aleluia. Então, esse Salmo 24, na lei da dupla referência, ele faz menção a Jesus entrando no céu, a Jesus arrebatando a sua igreja e entrando no glorioso. E uma coisa que os irmãos vão aprender nessas minhas videoaulas, que eu tenho lá 5 vídeos, então tem mais esse vídeo com o título A Lei da Dupla Referência, é que uma porção muito interessante da lei da dupla referência é o Salmo, irmãos. Os salmos, irmãos, para vocês terem uma ideia, eu acho que boa parte das pessoas sabe, não vou dizer todo mundo sabe, mas boa parte das pessoas sabem que os salmos falam muito de Jesus, né? Os salmos messiânicos, por exemplo, quando eu ensinava, eu já lecionei a disciplina de teologia dos livros poéticos. Teologia dos livros poéticos. Nessa disciplina a gente ensina a interpretar, ou nós ensinamos a interpretar os salmos, Eclesiastes, Cantares, Provérbios. E aí, irmãos, o que acontece? Ensinando a interpretar isso, nós passamos por essas questões mostrando a teologia dos salmos. E na teologia dos salmos, nós vamos observar como que os salmos são messiânicos, irmãos. É muito interessante como que os salmos falam do Messias. Então muita gente que chega na igreja acaba aprendendo isso, né? Que os salmos falam muito do Messias. Porém, uma outra coisa que aí bem menos gente sabe, aí quase ninguém, é que os salmos falaram muito, mas muito a respeito do anticristo, irmãos. Os salmos não falaram só do Messias. Os salmos falaram muito do anticristo. Inclusive, nós vamos discutir um pouquinho dessas coisas amanhã, na live que eu vou fazer amanhã com a pastora Mariângela, minha amiga, pastora da New Life, na Flórida. Eu acredito que talvez ela esteja assistindo aqui, pelo menos o Rogério está, a Silvia está, o Betão também. E amanhã, às 21 horas, horário de Brasília, seria 7 horas da noite lá para eles, mas eles entraram no horário de verão, então vai ser 8 horas da noite. Então vai ser 21 horas horário de Brasília e 8 horas da noite na Flórida. Farei uma live com ela, batendo um papo sobre o anticristo. E olha o tema, que bacana. Certezas e possibilidades. Então nós vamos discutir. Irmãos, vocês vão ver que coisa bacana que é. Nós vamos falar do anticristo nos Salmos, no Daniel. Irmãos, vai ser um estudo gostoso que vai te fortalecer, vai te dar muito poder, muita graça. Você vai ficar poderoso nas Escrituras, você vai ficar poderosa nas Escrituras. É exatamente isso aí. O Cantares tem muita dupla referência. Cantares tem muita dupla referência. Pois então, tá vendo? A Ju tá falando aqui, Ju Freitas, que os Salmos falam do anticristo, eu não sabia. Então você não pode perder a live de amanhã, às 21 horas, segunda-feira, que eu farei com a pastora Mariângela. Irmãos, o tempo que eu havia programado uma média de 40 a 45 minutos para essa live. Nós estamos chegando a 39 minutos. Então eu vou caminhar para o encerramento. Fiz essa live em atenção a alguns irmãos que me enviaram através do canal no YouTube, falando: pastor, te ouvi falar sobre a lei da dupla referência na live das 2.300 tardes manhãs. Depois te ouvi falar de novo na live com o pastor Lamartine Pozella,
que foi sobre o arrebatamento. Vocês mencionaram que tal de lei é essa. Aí eu respondi, um outro veio e falou, o que é isso? O que é isso? Aí eu chamei alguns irmãos e falei, ó, domingo de noite, assim que eu der uma folguinha, eu vou fazer uma live explicando a lei da dupla referência e fazendo demonstrações bíblicas. Agora, irmãos, vocês que estão aqui assistindo essa live, saibam de uma coisa. Esses foram alguns exemplos bíblicos que eu dei para vocês da lei da dupla referência. Mas tem Isaías 13, e eu gosto de fazer a leitura do texto, porque a gente vai chamando a atenção, igual eu fiz com vocês no Ezequiel 28, né? Ezequiel 28 eu fui lendo e te chamando, irmão, é o rei de Tiro, ele era perfeito na sua formosura, estava no Éden, jardim de Deus. É muito bacana, é muito legal. Isaías 14 também, é muito legal a lei da dupla referência na Bíblia. É um ensino que fortalece muito e que vai abrindo os olhos da gente, pessoal. Aprendendo a lei da dupla referência, as escrituras vão se abrindo, percebe? Por isso que você não pode deixar de ler o capítulo de introdução do meu livro, que é Como Interpretar a Profecia. E lá eu trabalho o Salmo 24 e vou fazendo esses comentários, dou outros exemplos na Bíblia, cito esse Oséias que eu citei aqui hoje. Então é um livro muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. É a minha vida, a pesquisa. Escatologia, irmãos, é o tema da minha vida. Escatologia, Apocalipse, profecias bíblicas, o arrebatamento da igreja. Tanto que o nome do meu ministério é Preparando a Noiva. É o anúncio que toca no rádio, é o meu banner que tem aqui, que você pode ver, o meu flyer. A minha chamada é essa. Lá pelos anos de 2008, Deus me inspirou com esse tema, me iluminou a chamar a minha mensagem de Preparando a Noiva, né? E agora ela está ganhando força, olha quantos anos depois, né? Agora ela está ganhando uma imagem, agora ela está ganhando um nome, uma coisa, né? Ministério Preparando a Noiva. Eu creio que Deus me chamou, me colocou estudando o Apocalipse e as profecias bíblicas com este propósito, de alertar a igreja para o tempo profético em que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, eu vou encerrando a live por aqui. O tema dela é a lei da dupla referência na profecia. Muito obrigado a vocês todos que estiveram aqui. Quem lembrou de printar a tela enquanto os irmãos estavam por aqui, ou quiser printar agora, vai ser bacana, porque eu pedi para fazer isso ontem. Sabe por quê, irmãos? Isso ajuda a divulgar. E deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui ainda. Presta atenção. Nada na vida me dá mais prazer do que estudar e ensinar a palavra de Deus. É aí que está meu prazer, é aí que está meu gozo, minha alegria, minha satisfação, minha paz. O meu peito queima. Enquanto eu não estou falando de arrebatamento, enquanto eu não estou falando de profecia bíblica, enquanto eu não estou falando de Apocalipse, enquanto eu não estou falando de escatologia, enquanto eu não estou ensinando a interpretar a Bíblia, eu não tenho sossego. Para os irmãos terem uma ideia. Só para os irmãos terem uma ideia. Meu peito fica assim queimando para falar disso. Então eu estudo esse tema há 21 anos, 20 ou 21 anos, dou aula desse tema há 15, dedico os livros que vocês estão vendo aqui. Aqui é teologia e filosofia. Aqui é psicopedagogia e neuropsicopedagogia, que são temas das minhas pós, que eu gosto muito. Embaixo, irmãos, começa livros de hermenêutica, livros de escatologia, que é o tema da minha vida, tá? Então o que eu peço a vocês? Que vocês façam, por favor. Printa aí a tela. Se puder fazer isso, posta nos stories, me marca, divulga, compartilha meus vídeos, comenta, divulga para as pessoas, porque a gente não acende uma lamparina para colocar ela debaixo da cama, debaixo da escada, dentro de uma caixa. Né? A gente tem que botar ela, o apóstolo Pedro diz que a profecia bíblica ela serve para iluminar o nosso caminho escuro. Então, olha, os irmãos estão falando que está com sede de conhecimento, então você tem que maratonar as minhas playlists no YouTube, irmãos. Playlist do arrebatamento, playlist da tribulação, playlist do milênio, playlist de como interpretar o Apocalipse, playlist de pregação, playlist da aula de homilética, playlist da aula de hermenêutica, playlist da aula de... tem uma playlist lá sobre apologética cristã, que é a defesa da fé. Rogério, querido, obrigado. Então, o que eu peço aos irmãos? Que compre o livro para me abençoar, para me ajudar. Compre o livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que esse livro já custou para ser publicado, por exemplo. Eu tinha sonho de publicar ele há muito tempo e eu não conseguia. Então, muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Silvia. Irmãos que estão aqui, muito obrigado por estarem presentes nessa live. Louvado seja Deus pela vida de vocês que estão aqui. Porque, na verdade, eu estou aqui falando porque vocês estão aí escutando. Porque vocês estão aí aprendendo, né? Alguns irmãos estão dizendo que já estão maratonando. Então, glória a Deus, né? Maravilha. Isso, a Bia está falando que vai comprar o livro também. Faz isso, irmãos. O nome do livro. Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Rodrigo Oliveira. No site da Amazon. Você tem a opção de comprar ele no Kindle. Você tem a opção de comprar e-book. Ou de comprar impresso, tá?
Olha aí, a Gina falando que trabalha e escuta meus vídeos. Glória a Deus. Pastora Mariana já falou comigo que escuta, que vai no carro escutando, me escutando. Glória a Deus. Né? Meu Deus do céu. Então, aí os irmãos estão perguntando da caneca. Olha ela aqui. A caneca, os irmãos estão perguntando, você postou hoje uma foto da caneca e o livro. Quer dizer que eles vêm junto? Não é isso. O livro é vendido pelo site da Amazon. Essa caneca foi um presente que o Júlio e a Liliane me deram. Então, aí outros vários irmãos deram ideia, pastor, por que você não disponibiliza a caneca? Não põe ela lá vendendo, que é um jeito de ajudar seu ministério. Então tá bom. Aí eu estou fazendo isso. Eu estou encomendando uma remessa maior para poder, então, uma maneira também que vai ser de abençoar o ministério. Então, apesar de eu ter postado a foto juntos, uma coisa não tem a ver com a outra. Na descrição eu expliquei isso lá. Eles são separados. O livro você compra no site da Amazon e a caneca vai direto comigo. Porém, ainda não chegou. Então, na hora que chegar, eu tiro foto delas todas, posto aí e falo, não, já chegou a caneca. Para você ter aí a capa do meu canal, minha foto bem pertinho de você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo apoio aqui, olha. Um coração para vocês. Que Deus abençoe. Irmãos, eu tenho um prazer pela palavra. E eu tenho um interesse por pessoas que estão dispostas a aprender a palavra. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão poderoso, principalmente quando nós nos voltamos para a sua palavra, aí o amor de Deus se manifesta em nós. Sabe por quê, irmãos? Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, o nome disso é avivamento. Avivamento não é grito, avivamento não é choro, avivamento não é pulo, avivamento não é rolar no poder. Mas uma pessoa que foi avivada pode gritar, pode chorar, pular e rolar no poder. Uai, como assim, pastor? Isso é consequência da pessoa que foi avivada. Você que foi avivado, que está cheio do Espírito Santo, você sente um desejo de expressar isso, cada um à sua maneira, subjetivamente. Agora, avivamento genuíno é um retorno para a palavra. Avivamento genuíno é quando as pessoas vão para a Bíblia, vão para as Escrituras, buscando compreendê-la. E uma vez que elas se compreendem as Escrituras, a exemplo do que aconteceu em Neemias 8, quando o povo começou a ouvir a lei, eles não sabiam. Aí o Esdras, aquele povo todo, começou a ensinar para eles a Bíblia. No que começou a ensinar para eles a Bíblia, eles começaram a chorar, porque a palavra lhes confrontou. A palavra mostrou para eles que eles estavam errados. Aí o que aconteceu com o povo? Eles começaram a chorar, lamentar, vestir pano de saco, jogar cinza sobre a cabeça, prostrar, arrepender, pedir perdão a Deus. Aí o que acontece? Uma vez que o povo ouviu a palavra, se arrependeu, então houve avivamento. Aí eles disseram, vão e celebrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em que sentido que a alegria do Senhor é a nossa força? O fato de que o povo estava interessado agora em aprender a palavra alegrou o coração de Deus. Alegrando o coração de Deus, eles foram fortalecidos e o avivamento chegou. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Então é isso, irmãos. O avivamento é um retorno para as Escrituras. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa cada uma das pessoas que estiveram presentes nessa live do estudo de hoje, desse domingo à noite, a lei da dupla referência na profecia. Fortalece esses irmãos, continua a abrir-lhes o entendimento, abrir a mente, abrir os seus ouvidos espirituais, encha-os com teu Espírito Santo e que as Escrituras sejam destravadas para eles de um modo agora, meu Pai, que haja avivamento nessas casas, nesses ministérios, nesses lares. Assim eu te peço, eu te agradeço, eu oro ao teu nome, crendo na tua bênção sobre a vida dessas pessoas que estão aqui na live do estudo bíblico desse domingo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pessoal, muito obrigado. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus te encha de graça, de poder e de unção. Fiquem com Deus. Beijo grande no coração. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.